Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma ação que o Aécio Neves está fazendo e que eu acho bastante pertinente, tá? O pessoal está sacaneando um pouco o Aécio por conta disso daqui, dizendo, não, como assim, ele quer que explique como que o Lula reduziu as pessoas com fome? Não, 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 não. Ele está querendo que o governo explique como ele fez a conta daqueles estudos do Instituto Fome Zero, que é um instituto feito por petistas, que tipicamente acontece assim, quando alguém da oposição entra no governo, 600 milhões de pessoas no Brasil passam fome, nossa senhora, tá todo mundo morrendo de fome, eu quero comida, eu tô morrendo. E aí depois o Lula ganha a eleição, não, acabamos, resolvemos o problema, ninguém mais tem fome no Brasil, né? Uma idiotice que todo mundo já percebeu o problema desses estudos. Agora, é preciso que alguém dê uma olhada nesses estudos. E aí, cadê a parada? Como é que vocês fazem essa conta aí, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, manipulação de números. Números oficiais, números extraoficiais, é algo que a esquerda faz já há muito tempo, né? Os palestinos fazem isso o tempo todo. Quem está acompanhando a questão da guerra de Israel lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, tá vendo esse negócio, né? O quanto que são manipulados os números lá para parecer que a tragédia é muito maior do que realmente é. Não estou dizendo que não seja uma tragédia. Toda guerra é uma tragédia, né? Essa tragédia na faixa de Gaza foi iniciada pelo Hamas, então Israel não tem culpa nenhuma nisso daí. Mas não deixa de ser uma tragédia por conta disso. Agora, é uma tragédia que está sendo muito exagerada justamente com o uso de números falsos pelas duas autoridades que tem lá na Palestina, né? A autoridade da mídia palestina e o Ministério da Saúde de Gaza. Enfim, esquerda sempre fez esse truque de manipular números, né? E isso já ficou óbvio para todo mundo. Vocês lembram quando o Lula disse que tirou não sei quantos milhões da pobreza? E a gente percebeu que isso era por quê? Porque eles redefiniram pobreza com um patamar abaixo, aí pronto, o pessoal saiu da pobreza, né? Quem é pobre é quem ganha menos, sei lá, de que R$1.000. Então tinha pouca gente, tem um monte de gente pobre, um monte de gente ganha menos do que R$1.000, infelizmente. R$1.000 é muito pouco, mas tem um monte de gente que ganha menos de R$1.000 por aí. Beleza, agora pobreza é abaixo de R$200. Pronto, tirei um monte de gente da pobreza. Só que na prática isso não mudou a situação das pessoas. As pessoas continuam do mesmo jeito, não mudou nada. Você só mudou o nome, a classificação que você dá para isso, manipulação de número, né? E o que o Aécio fala aqui é justamente a mesma coisa com o tal índice da fome, do Fome Zero aqui, olha só. O deputado Aécio Neves apresentou requerimento de informações no Ministério do Trabalho pedindo explicações sobre anúncios de que as políticas do atual governo retiraram cerca de 24 milhões de pessoas do pesadelo da fome. Então, olha só, o Lula está dizendo que até dezembro do ano passado tinha 24 milhões de pessoas no Brasil, 24 milhões de pessoas é mais de 10% da população brasileira, que estavam passando fome, e agora que o Lula voltou, eles não estão passando fome. Mas vem cá, o que o Lula fez de diferente, assim, na prática, né? Porque o Bolsa Família é o mesmo do governo passado, né? Bolsonaro chamava-se Auxílio Brasil, mudou o nome para Bolsa Família, mas é basicamente a mesma coisa, com os mesmos números e coisa e tal. O Lula criou uns programas aí de abóbora, distribuição de abóbora, não sei aonde, mas que também não tem, é coisa pequena, coisa mais para conseguir comprar coisa do MST e dar dinheiro para o MST, né? Ou seja, no final das contas o governo não fez nada. Como é que, por mágica, 24 milhões de pessoas saíram do mapa da fome do Brasil, né? E a gente já vê isso acontecendo há um tempão, né? É sempre a mesma história. Entrou o governo contra o PT, a fome dispara. O PT entrou, agora a fome caiu, né? É uma idiotice. Esse pessoal deve achar que a gente é idiota, né? Só pode ser isso. E pelo visto algumas pessoas são, porque eles continuam usando essa técnica com a gente, né? E aí, essa informação foi dada pelo ministro Luiz Marinho na véspera do Dia do Trabalho, numa cadeia nacional de rádio e televisão. Ou seja, ele falou em rádio e televisão que o Lula tirou 24 milhões da pobreza em um ano, sem fazer nada. Só bastou o Lula sentar lá na cadeira, é a bunda mágica. Ele botou a bunda na cadeira e plum, a fome acabou no Brasil, né? Segundo o Tucano, a fonte da informação é o Instituto Fome Zero, que são institutos de pessoas ligadas ao PT. Ao transformar dados terceirizados em dados oficiais do governo, o Ministério legitima a informação produzida e divulgada, em razão do que deve responder pela sua veracidade. Ou seja,
Ele quer saber, então, do Instituto Fome Zero, de onde é que esse número foi parido, de onde é que tiraram essa informação aí, né? Veja, números do governo não são confiáveis, não. Até tá o Márcio Portman aí para provar isso. Eu sempre falo para vocês, o que mais tem é manipulação de número. Mas nesse caso do Instituto Fome Zero, isso já está virando uma besteira. Olha a Marina Silva falando que no final do governo Bolsonaro que tinha 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Ela falou isso lá na COP 28, COP 29, sei lá qual é a COP que ela foi lá. Falou que tinha 120 milhões com... Caramba! O pessoal tira número literalmente do C#, cara, assim, do nada. Do nada tira o número ali e fala, né? Como se fosse um número verdadeiro esse negócio. E deve ter gente que acredita, porque eles continuam fazendo isso. Eu não sei, eu não acredito, né? Eu acho que qualquer pessoa com 3 neurônios já percebeu esse truquezinho do PT há muito tempo, né? Mas eles continuam fazendo isso. Então acho uma medida bastante interessante do Aécio Neves, e ele devia aproveitar também e entrar nesse negócio aqui das técnicas que o PT usa aqui no Brasil, certamente vindas lá da União Soviética, né? Vindas da esquerda, a esquerda mundial. Ela foi organizada pela União Soviética, hoje ainda é mantida em grande parte pela Rússia. Então esse pessoal infiltra aqui no Brasil e tem um monte de técnicas de fake news que eles usam por aqui que são bem interessantes, né? Saiu esse estudo aqui lá em Kiev, lá na Ucrânia, de um jornalista russo chamado... O nome dele está aqui no final da thread. Vladimir Yakovlev. Em 2016 que saiu essa thread aqui, mas é impressionante como é que você percebe as similaridades de um monte de fake news que a gente escuta do governo com esses truques da Rússia. Olha só, o que eles falam aqui, ó, ele fala aqui que estudou jornalismo na Faculdade de Jornalismo de Moscou. Ó, a maior parte dos jornalistas brasileiros não estudou lá na Faculdade de Moscou, mas estudou com a mesma teoria por trás disso, né? Em um determinado lugar da faculdade, uma atmosfera de segredo, nós éramos ensinados a propaganda especial de combate, a arte de semear discórdia nos ranks do inimigo, né, entre os inimigos, com a ajuda da desinformação e manipulação de consciência, né? Então é assim que o governo faz para agir. O governo não quer convencer as pessoas de que alguma coisa é verdadeira. Ele sabe que ninguém vai acreditar de fato que a fome acabou em 12 meses, 12, 13, 14, 15 meses que o Lula está no governo, que acabou com a fome no Brasil. Ninguém vai acreditar nisso. Mas a técnica que ele está usando aqui é a técnica do arenque podre. Ele escreve várias técnicas aqui, né? O arenque podre, a pirâmide invertida, a grande mentira, o princípio 40-60, absolutamente óbvio, enfim, tem uma série de princípios que ele descreve aqui. E qual que é esse truque, né, o método do arenque podre? A ideia é usar um truque que é ligar no inconsciente das pessoas algumas palavras. Então o que eles fazem? Eles fazem uma mentira óbvia, esse caso de que o Lula acabou com a fome no Brasil e não sei o que lá, e Bolsonaro voltou com a fome no Brasil e o Lula acabou com a fome no Brasil, né? A mesma mentira foi dita, por exemplo, que Bolsonaro é genocida e coisa e tal na pandemia, né? São coisas idiotas que não tem nenhuma lógica isso, não tem nenhuma base real esse tipo de coisa, mas o que eles fazem aqui? Ó? A questão do arenque podre, né? Por quê? Arenque podre, para quem não sabe, deixa um cheiro muito ruim, né? Arenque é um peixe, é um tipo de peixe, e é usado para isca e coisa e tal, e tem um cheiro forte pra caramba aquilo. E a ideia é a seguinte, você não quer que a pessoa fique com arenque. É só você jogar o arenque nela, mesmo que depois que ela jogue fora, que ela tire do corpo dela o arenque, o cheiro vai ficar, meu amigo. E o cheiro é que eles querem, né? Então o que eles estão falando aqui? A ideia é justamente que no momento que você coloca uma inverdade desse tamanho, surgem automaticamente grupos que vão discutir esse assunto uns contra os outros, né? Então vai ter a turma que acha que realmente que o Lula acabou com a fome no Brasil, vai ter o pessoal que fala o óbvio que não tem nada disso aí, foi só um número manipulado, né? E essas pessoas vão ficar discutindo na internet. Quanto mais tempo essas pessoas discutirem isso na internet, melhor. Por quê? Porque ele não interessa para ele realmente que as pessoas acreditem nisso. Ele sabe que as pessoas não vão acreditar. Mas o fato de se repetir tantas vezes a palavra Lula junto com reduziu a fome e a palavra Bolsonaro com genocida, por mais que você fale essas palavras criticando isso está ficando no inconsciente coletivo, está ficando no inconsciente das pessoas. O cheirinho do arenque podre está ficando nisso daí. É isso que eles visam com esse negócio, né? Por isso que, por exemplo, aqui no caso nosso da política brasileira, a gente tem que discutir essas coisas mesmo, tem que mostrar a verdade aqui. Mas no caso
na guerra da Ucrânia com a Rússia, em que a situação é mais grave, eu tenho uma política de que alguém falou qualquer coisa que não seja favorável à Ucrânia, neutro é favorável à Rússia para mim. Neutro, não existe neutro em guerra. Então falou qualquer coisa que não seja favorável à Ucrânia é bloco imediato. Por quê? Porque eu não vou argumentar com você, eu não vou discutir com você isso. Algumas vezes eu cheguei até a aceitar convite para debater com o Rossetti, eu não faço mais isso. Por quê? Porque isso ajuda essa técnica do arenque podre, né? Enfim, tem outras coisas aqui, eles usam, por exemplo, o método 40/60, que na verdade é um método nazista, né, inventado pelo Goebbels, e os russos fazem isso o tempo todo. E qual que é esse método? Eles pegam um canal, aqui trazendo para a realidade moderna. Eles estão falando aqui de mídia, tá? De rádio, televisão, né? Coisas que haviam na época lá da União Soviética. Mas você pode trazer para a internet da mesma forma, né? Um canal que 60% das vezes ele traz notícias verdadeiras, traz notícias reais. Eu acho que o exemplo claro disso é a Rede Globo. Se você pegar a programação da Rede Globo, a maior parte são coisas verdadeiras. Eles falam dos problemas, né? Aqui no Rio de Janeiro tem o problema tal, não sei aonde tem o problema tal, não sei o que lá. Mas, no final das contas, eles usam essa credibilidade que eles ganham nesses 60% da programação para usar os outros 40% da programação para fazer propaganda. Então isso dá mais credibilidade ao que eles falam nos outros 40%. Então é a ideia de que não adianta você fazer um canal em que você fala só mentira o tempo todo, né? Só Daniela Lima o tempo todo. Não dá, tem que ter um canal. A Daniela Lima é um pedacinho da programação da Rede Globo. Ela tem um monte de outras pessoas lá que são competentes, que falam coisas razoáveis e coisa e tal, mas aí bota aquele 40% ali de propaganda governamental, né? Enfim, isso daqui, ó, por um lado, eles já ganharam a confiança das pessoas, então os 40% restantes podem ser usados efetivamente com desinformação, né? Eles falam de um outro caso que é a Big Lie, a grande mentira, que é um método também muito efetivo, que é um pouco parecido com o arenque podre também, mas é um pouco diferente, tá? Porque o objetivo é diferente. O arenque podre você quer incutir na sociedade aquela associação de palavras. Lula acabou com a fome, Bolsonaro é genocida, é só isso que eles querem, não querem nada além disso. Agora, na grande mentira, eles querem mais do que isso, eles querem descredibilizar uma pessoa. Então eles arrumam uma enorme mentira sobre essa pessoa, uma coisa tão trágica, mas tão trágica e tão difícil de provar, que acaba ficando como uma marca nessa pessoa. Qualquer pessoa sente dificuldade disso daí. É o caso clássico do que fizeram com o monarca, com o caso lá do nazismo, né? Botaram um negócio que, caramba, absurdo, né? Todo mundo olha para o monarca agora, não, eu não faço isso, mas muita gente olha para o monarca e fala, não, prefiro não conversar com o cara, não me associar ao cara, porque o cara ficou ligado ao nazismo. Tem alguma lógica? Não, não tem nada. Tem alguma evidência de fato? Evidência nenhuma, mas a coisa pega, você fica com aquela marca porque eles fizeram aquela propaganda de desinformação em cima de você. Mais um truquezinho que a esquerda usa aqui da grande mentira, né? Tem uma outra que eles chamam aqui também, que é o método da absoluta evidência, ou absoluta confiança, né? Que é um método mais lento, segundo eles, mas que traz muitos resultados. Você pode ver esse método justamente com muitos canais russetes aqui na internet, né, que falam que não, a Ucrânia já está destruída, falam isso desde o início da guerra, né, e não, a Ucrânia não está destruída, a Ucrânia está até agora lutando e algumas dificuldades nesse momento devido à falta de armamento da ajuda ocidental, mas isso já está sendo corrigido, né, a ofensiva em Kharkiv começou lá pelos russos, mas não conseguiram avançar muita coisa, os ucranianos conseguiram conter lá também. Eu estive lá na Ucrânia, né, no ano passado, e fui lá, estive em várias cidades, a Ucrânia está bem, está funcionando, vai ganhar a guerra, tenho certeza que vai ganhar. Agora, o pessoal aqui, se você falar com qualquer um, eles vão falar que não, a Ucrânia já acabou. E outra coisa que eles falam aqui, ó, apoio da maioria da população, eles adoram falar isso, né? Não, os especialistas de guerra todos concordam que a Ucrânia já era, e não sei o que lá, só se for os especialistas de guerra brasileiro, porque se você ouvir os especialistas de guerra da Europa e dos Estados Unidos, eles têm a opinião diametralmente oposta. E mesmo aqui no Brasil, os especialistas de guerra realmente sérios, eles têm uma posição muito mais balanceada. Eles podem até não estar confiantes na vitória da Ucrânia como eu estou. Eu sou jornalista, tá? Eu estou atuando aqui como jornalista, não estou atuando como especialista de guerra. Eu trago informações que os especialistas de guerra do Ocidente têm sobre a guerra da Ucrânia.
Então, esse pessoal fica aqui dizendo, não, que a Ucrânia já acabou e não sei o que lá, que a Rússia já ganhou e está só esperando, está só moendo os cidadãos ucranianos e coisa e tal. Eu fiz no vídeo de ontem, o vídeo da Ucrânia de ontem, a fila de ucranianos se alistando para entrar no exército voluntariamente. É uma mentira que esse pessoal inventa, né? Mas enfim, eles querem dar essa impressão de que já acabou. Não, acabou, não tem. Todo mundo já concorda e coisa e tal, né? Posição da maioria. E aí, no final das contas, eles dizem que isso, ao longo do tempo, tende a moer a confiança das pessoas. Porque você sempre tem, na verdade, altos e baixos, né? Então, quando você tem uma posição que você está baixo, aquilo reforça esse estereótipo do que já acabou e coisa e tal. Então, esse é um dos truques que o pessoal usa aqui, que vem lá dos russos também, né? Eles dizem que isso tende a ganhar apoiadores devido ao efeito manada, né? As pessoas, principalmente as pessoas que não têm muita capacidade, tendem a aderir ao lado que elas acham que vai ganhar. E se um lado demonstra essa confiança toda, coisa já acabou, não sei o que lá, coisa e tal, à medida que o tempo vai passando, as pessoas tendem a aderir àquele lado, né? E com isso é um método que não funciona muito bem, não é muito rápido, mas funciona com o tempo, né? Eles falam aqui em outros casos também, evidência absoluta, é você usar estudos sociológicos. Ele continua aqui dizendo que tem outros métodos aqui, o método Black, enfim, tem outras coisas aqui também, mas no final das contas ele fala que isso está sendo usado com a gente aqui. Mas a boa notícia dessa história toda é que esses métodos se tornaram cada vez menos efetivos na era da informação descentralizada e distribuída. Isso daqui era muito efetivo na era da informação centralizada, que você tinha controle sobre jornais e revistas e coisa e tal, e fazia esse tipo de coisa. Por que isso? Porque na informação descentralizada e distribuída, as pessoas têm acesso a um monte de fonte de informação. Você acha a informação do jeito que você quiser, você sempre pode achar a verdade. E no final das contas, a verdade é essa. A verdade predomina no final. No final não tem jeito. Em algum momento, as cartas são baixadas na mesa e a verdade prevalece. Então, no final das contas, é isso que acontece. Os russos achavam, esse foi um dos erros dele nessa guerra, que essa campanha de desinformação deles, eles têm uma experiência muito grande nisso, ia ser capaz de mudar ou convencer o Ocidente a não apoiar a Ucrânia, né? Não conseguiram. Conseguiram alguns malucos lá nos Estados Unidos, conseguiram muitos malucos aqui no Brasil, mas a verdade é que, de forma geral, falharam, assim, abismalmente, né? Falharam de forma absoluta nessa história. Então é importante ver esses truques, porque são os truques que a esquerda usa aqui no Brasil, tá, gente? É isso daqui que eles usam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.